Bom dia, galera. Bom dia. O ambiente que a gente está hoje favorece algumas coisas na Bíblia. Hoje a gente vai meditar aqui em Mateus, capítulo 6, no versículo 25. A gente sabe que as preocupações do dia a dia muitas das vezes sufocam a nossa mente, nosso coração. Tem muitas pessoas que andam ansiosas, né? Preocupadas, depressivas. E isso faz parte da sociedade e do mundo, né? Dizem uma pesquisa aí que daqui para 2030 vai estar no topo, a ansiedade e depressão. E muitas das vezes isso é a correria. A gente já está no mês de julho, a gente já passou da metade do ano. E o tempo tem passado, não tem parado não, o tempo tem passado rápido. Você começa o dia, quando a festa chega às 5 horas da tarde, o dia já se passou. Não é que o tempo esteja passando rápido, é que muitas das vezes a correria do nosso dia a dia está cada vez mais superlotado, né? E a Bíblia diz aqui em Mateus 6, 25, as preocupações. Por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, quanto a que comer ou beber, nem ao corpo quanto ao que harei de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observa as aves do céu, elas nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Ele diz, né? Observa as aves do céu. Elas nem plantam, nem semeiam e nem juntam. Mas Deus faz o quê? Cuida dela. Você não vê um passarinho morrendo de fome. Todos os dias, Deus supra a necessidade daquele passarinho. Aí ele diz, e nós? Será que nós não valemos mais do que essas aves? Sim, porque a Bíblia diz que nós somos feitos em imagem e semelhança de quem? De Deus. Mas ele dá a resposta para nós, no versículo 33. Mas busque Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Solução para nossas vidas. As ansiedades, as preocupações, as correrias. Buscar a Deus em primeiro lugar. E a gente sempre ter um coração grato pelo que a gente tem. Se a gente tem uma fuba, louvado seja Deus. Se eu tenho só um ovo para comer, louvado seja Deus. Se eu pago aluguel, louvado seja Deus. Se eu tenho uma casinha, louvado seja Deus. Se eu tenho uma bicicleta, louvado seja Deus. Tudo foi a opção que ele deu, né? A gente precisa ter um coração grato. Quando a gente fica ansioso, né, em busca de mais, isso vai sufocando nossa mente e o nosso coração. E Deus diz, busque, pois em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então que Deus continue abençoando nós e que a gente possa aprender, né, com as aves do céu, que elas nem plantam, nem semeiam e nem colhem. E Deus a sustenta. Amém? Amém. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esses momentos aqui, por esse sol maravilhoso. Quantas pessoas não queriam estar aqui, Senhor Deus, e não conseguem, pois estão em leito de hospitais, estão aí sofrendo, mesmo diante das nossas lutas que nós temos, mas obrigado, porque o Senhor cuida de nós, assim como o Senhor cuida dos passarinhos, que nem plantam, nem semeiam, nem colhem. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e que a gente venha ser grato todos os dias e te buscar em primeiro lugar em nossas vidas. Permanece junto conosco para que a paz possa reinar entre nós, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, galerinha, bom dia. Como sempre, mais um Fute Irmão, como todo domingo, tá? Hoje, infelizmente, não muito bem, porque eu tenho uma missão de trazer essa peladinha a campo, com o falecimento da minha vozinha, que Deus coloque ela em bom lugar, tá? Mas eu tive que trazer a galerinha aqui, olha aí, viu? Infelizmente ela não tá por aqui, tá muito longe, tá no Rio de Janeiro, tá? Se fosse por aqui eu não tinha nem saído de casa. Mas tá bom, espero que a família entenda. E peço que Deus conforte o coração da nossa família, que dê tudo certo, tá bom? E é nóis, bom final de semana para todos, um forte abraço para todos, tá, galera?